Vamos lá. César, dá para se iludir com 5-0 do Grêmio? Pedro, o jogo de ontem é o jogo para desmanchar. Tu não tá lendo a coluna do César Cidade Dias, né? Não li. Não tá dando moral para ele. Não li porque eu tenho outras coisas para fazer. Pedro, é o jogo para desmanchar o comentarista. Por quê? Porque tu precisa criticar a goleada. 5-0. O 5-0. E é preciso que a gente seja muito... Eu tenho algumas ponderações importantes a fazer aqui sobre como a gente está construindo o futebol aqui. O jogo de ontem foi muito diferente, Pedro, do jogo contra o Caxias, do jogo contra o São Luís de Juí, onde o Grêmio mostrou valências coletivas importantes, o Grêmio pressionou diferente, o Grêmio não deu nenhuma margem de erro ao adversário. Ontem, por exemplo, o goleiro do Grêmio faz 4 defesas contra uma equipe, Pedro. Aliás, uma atuação perfeita do goleiro. Contra uma equipe... É difícil chamar de amadora, né? É uma tristeza eu dizer isso, mas o nível físico do Pelotas foi uma coisa constrangedora. O Zé, quando o Zé Alberto está aqui com a gente hoje, quando o Zé Alberto fala aos 20 e poucos, né, Zé? Não acho perto de meia hora mais ou menos. O Zé fala a seguinte frase: gente, a forma como o Pelotas está marcando, visivelmente a gente nota que eles começaram a sentir fisicamente, uma coisa assim, né? Literalmente uma coisa assim. Pedro, aí a partir daí o Grêmio faz uma goleada, faz 3 gols em 5 minutos, ainda no primeiro tempo. O Bright White diz o que todo mundo viu. E o Grêmio vence depois no segundo tempo, quase passeio. Pra quem não viu, o que ele disse? Ele disse que foi muito ruim a primeira parte. Muito ruim a primeira parte. Mas quando todo mundo ouviu. Mas a gente sabe que não, né? Eu acho que não. Ele foi perguntado sobre os 2 gols que ele havia feito. E ele disse, olha, são 2, mas o primeiro tempo, a primeira parte, como ele disse, foi ruim. E aí, a primeira parte, se ele estava se referindo aos 30 minutos iniciais. Não, ele falou todo o primeiro tempo. Até que ele pede que na segunda parte o Grêmio melhore. E tem, César, deixa eu só pontuar ali, naquela hora que eu falei porque a gente foi visível. Quando o Pelotas começou naquele ímpeto, é uma coisa que eu presto muita atenção, a questão física, como é que é o semblante dos jogadores e a disposição. E o Pelotas não vai aguentar um tempo. E eu comecei a notar que eles começaram a arrefecer menos de primeiro tempo. 25 minutos já vi eles o Pelotas perdendo bola dividida, o Grêmio começando a criar, e por ali, eu não sei, tem uma bola parada que até um jogador do Pelotas, o lateral direito, cai e fica um tempão parado também para recuperar fôlego. E o Braithwaite estava lá no meio, o jogador do Grêmio ficava tudo no meio do campo. E ele foi e falou para um grupo, e tu via que ele gesticulava. E depois foi especificamente no Edenilson, que estava mais à direita, e aí eles conversaram os 2 e ele gesticulava também. Coincidentemente, a partir daquela parada, o Grêmio começa a acertar mais jogadas e o Pelotas cada vez mais cansado. Sim. Mas é que durou 30 minutos porque o Pelotas correu 30 minutos. O mais preocupante do jogo do Grêmio é que quando o Pelotas marcou o Grêmio, se viu o que a gente tinha percebido no Grenal, detectado no Grenal. Uma facilidade de o adversário roubar a bola dos meias do Grêmio, e meias eu incluo aí o Vila Sante, que numa posição ofensiva, numa fase ofensiva ele vira um meia. O desarme era feito com alguma facilidade e a saída do Pelotas encontrava a defesa do Grêmio exposta e com pouca gente. O lance que o Cezinha arranca e puxa o contra-ataque, falta para ele, na verdade, o oxigênio lá na frente para dar o passe. Ele chega cansado e ele erra o tempo do passe. Teve lances em que o Thiago Volpi interveio, foram preocupantes os 30 minutos do Grêmio. A partir do momento em que o Pelotas, nessa detecção do Zé, e eu também, Zé, vendo o jogo pela TV, eu tive a mesma impressão, eles não vão aguentar esse ritmo todo. A partir do momento em que o Pelotas cansou, que foi aos 30 minutos, aí o Grêmio começou a ter espaço, o Grêmio começou a chegar e fez 3 gols em 8 minutos, né? 38. Mas de bola parada, né? De bola parada. Bem, mas construindo e tal. Por quê? Porque o Pelotas sentiu, cansou. E assim, o nível técnico do Pelotas é de um time que a gente sabia das dificuldades por estar vindo da segunda divisão. O Pelotas vai lutar contra o rebaixamento. E contra esse time, o Grêmio teve 30 minutos que não foram bons. A vírgula ela vai sempre acontecer no Grêmio. Boa tarde para todo mundo. Enquanto o Grêmio espancar times de Série C, Caxias,
times de Série D, o São Luís, e times fora de série, né, sem série nenhuma, 4-0, 3-0. E na hora de jogar contra o Juventude é dominado e perde. Na hora de jogar contra o Inter é dominado e empata. Essa vírgula vai acontecer sempre. Sempre. O Grêmio vai ficar com essa dúvida até os reforços estrearem. E eu chamo de reforço aí o Oliveira, porque no ano passado o Grêmio estava num cenário muito ruim, muito pior do que esse, inclusive, mas muito pior, porque tomavam um gol atrás do outro. E aí o Grêmio estreia o Pavon e o Diego Costa e eles mudam o Grêmio de patamar. Depois deu no que deu, não funcionaram. E aí então a fronteira do Grêmio agora é ver se com os reforços a organização do Quinteiros vai ter também qualidade de organização. Eu acho. Enquanto não tiver isso aí, a gente vai ficar sempre discutindo, é 5-0, mas é o Pelotas. Diogo, eu queria e eu vou usar o Pelotas para colocar o meu raciocínio em relação ao Grêmio, em relação ao Inter e em relação ao futebol nesse momento. O Pelotas tem um nível de capacidade financeira, tá? Então ele pode contratar jogadores de 3, de 4, de 7, de 12 mil reais. Esse é que ele pode fazer. Alguns que estão mal fisicamente, outros que estão melhores. É isso que ele pode fazer, certo? O treinador do Pelotas, ou os treinadores de um modo geral, eles estão em outro estágio. A grande maioria deles aposta em visibilidade nestes times do interior. Eles apostam em visibilidade. Eles abrem mão de salário para apostar em visibilidade. Aí eles pegam a base do que eles estão estudando e aplicam em um ambiente que não aceita isso. Ou por dificuldade física dos seus jogadores, ou até mesmo por dificuldades técnicas, de capacidade cognitiva de entender um jogo diferente, que é o que está se propondo hoje. Essa é uma realidade do futebol gaúcho. Por isso é que tu vai pra arena e tenta marcar alto com dois caras que pesam 200 quilos. Mas ele não tentou marcar alto. Mas não te detém no jogo de ontem, Léo. Não te detém no jogo de ontem. Tenta entender o conceito. O que está acontecendo hoje? Nós estamos pregando no futebol brasileiro um nível de capacidade técnica e tática dos nossos times em modelos que a gente enxerga em outro lugar. E que os nossos atletas muitas vezes não conseguem ter a capacidade de leitura de jogo e de intensidade física, porque eles não estão no topo da cadeia financeira. Mas isso se aplica ao Grêmio? Isso se aplica em todos os clubes. Vamos deter no Grêmio do Quinteiro, que tem problemas de mecânica. O Cristaldo e o ainda jovem Monsalve não conseguem marcar forte a saída de bola dos volantes do adversário. Eles não conseguem. Não é deles. Tá, mas eu acho que no Cristaldo... Ou o que eu coloco é... Se eles quiserem carreira no futebol competitivo internacional... Eu tô falando... Aí é que tá. Não. Por que Sabe não? Por quê? Tu acha que o Monsalve, se ele vai jogar na Europa, se ele não jogar sem a bola? O que eu tô querendo dizer, na verdade, eu tô tentando construir esse raciocínio, tá? Peguei ontem o exemplo do Pelotas para construir meu raciocínio em cima das dificuldades que eu vejo em muitos times brasileiros. Tu não consegue contratar o jogador de ponta e o modelo de jogo é o que tu viu em Real Madrid. Mas assim, César, vamos lá. O modelo de jogo é esse. Não é. Tu precisa ter a tua realidade. Isso se aplica ao Pelotas. Talvez se aplique ao Grêmio que está construindo um time novo com uma outra filosofia. O Grêmio está partindo do zero. Tu quer me dizer que o Vitinho é um jogador intelectualmente... Qual Vitinho? O do Inter... Porque tu sempre separa o Grêmio do Inter. Não eu quero saber... É que tu dissesse do Grêmio. Eu tô falando conceitualmente. Tá, mas eu tô tentando avançar no conceitualmente que tu trouxeste. O caso do Grêmio é um caso de um time que está começando do zero. O Grêmio resetou. Os nomes são os mesmos. A ideia é outra. A ideia é outra, a metodologia de trabalho é outra, a rotina é outra. Mas se tu pegar um time como o Botafogo, ele montou o time na ideia de jogo que ele queria. Ele buscou o Luiz Henrique para ter um jogador de velocidade, ele tinha um 10 que era o Almada, que era um jogador mais cerebral, ele trouxe o Matheus Martins, ele precisava de um lateral mais agressivo, foi lá e buscou o Vitinho no Wolverhampton, ele montou o time dele conforme a ideia dele. O Flamengo monta os seus times e o Flamengo não contrata aleatoriamente. O Flamengo contrata o jogador porque tem bala na agulha
contrata o jogador para montar a ideia de jogador. Muitas vezes acontece em estruturas menores, como a do Pelotas, Como a do Grêmio nessa realidade. Tá, mas mas o Grêmio tá, a diferença do Grêmio não é absolvição ao Grêmio, embora o Grêmio tenha muito que corrigir, é que a gente precisa ter claro, eu acho que todos nós temos, de que o Grêmio está começando do zero. Com os mesmos jogadores, nesse começo sim. Mas vamos lá, os zagueiros não vão ser esses. Ele está desesperado por um zagueiro. Ontem ele quase... Se tu não marcar essa bola no volante, o zagueiro pode ser o Pelé. Sabe que O Cristaldo não é o jogador para fazer a função, e aí é uma correção que ele vai ter que fazer. O Grêmio trouxe o Cristaldo achando que o Cristaldo é 10. Mas Léo, Cristaldo não é 10. Só pra gente não fugir desse debate proposto pelo César aqui, senão a gente não... O Grêmio tá buscando... Tô tentando entender aonde nós vamos chegar. O Grêmio tá construindo um time e os jogadores estão chegando. Tá chegando o Amuso, tá chegando o Cuejar, o outro volante que é muito bom jogador, Camilo, para ter uma reposição no meio. Então, assim, o Grêmio tá tentando montar um time com a ideia do seu técnico. Com um zagueiro que saiba sair jogando. O Juventude do ano passado, com o Roger, eliminou o Inter jogando. O Diogo trouxe um bom exemplo. O Juventude, o Fábio Matias buscou jogadores de menor expressão, garimpou no mercado, para encaixar na ideia de jogo dele. Eu entendi o que o César falou e vou me reportar. Não sei se eu não até... entendi nada. Não, eu entendi. Quero ver. Eu fala entendi. pra mim aí. Eu tô tentando entender. E vou pegar um exemplo antigo. Um exemplo antigo e até do Inter, que aconteceu e que na época eu falava muito, porque eu admirava o time, mas ele tinha algumas críticas e eu achava que a justificativa estava exatamente em algo referido. Vocês devem lembrar do Inter de 2015, Diego Aguirre, que foi semifinalista da Libertadores. Lembro bem. O Diego Aguirre, ele propunha um tipo de jogo que era esse jogo aí da marcação alta, muitos gols o Inter fez. E depois se criticava o preparador físico do Inter. Nitidamente, o time do Inter não tinha capacidade física de manter o quanto o Diego Aguirre queria. Ele não resistia. E tinha grandes jogadores. Mas a ideia do Diego Aguirre era muito boa. Eu gostava daquele time. Foi um dos últimos times, dos últimos 10 anos, vou contar assim, que eu mais gostei do Inter. Aquela goleada lá no Chile, lembra, Pedro? Lembro. Aquela goleada lá no Chile, era um Inter de jogar. Mas ele não aguentava. E lembra que o que falavam do preparador físico não é o preparador físico. É que a carga que é dada, eu estou falando do ponto de vista físico, não suportava. Mas isso aconteceu com o Inter do Cudê. É muito... Exatamente, mas é que como o time do Diego Aguirre chegou mais longe e encantava mais, eu estou lembrando daquele, quando eu falava exatamente isso. O que o César está falando, e aí a gente pode, eu acho que deve debater, é se aquilo que o Quinteiros está propondo, ou que os técnicos propõem, quando não tem condições, se eles conseguem executar com o que eles têm. Não adianta querer 300 quilômetros com tu tá isentando o Quinteiros. Se o Grêmio não conseguir marcar alto e pressionar, pressão pós-perda, não é problema do Quinteiros, é do jogador que não tem cultura, é isso? Não, isso só para não parecer grosseiro ali com a intervenção que eu fiz ao Léo, e não tive essa intenção, Léo, é que assim, ó, o que eu defendo, o que eu acho, e eu acho, tá? Eu não fechei, não tô convicto nisso, tô só levantando um debate. É que nós estamos nos espelhando em modelos de jogo que os nossos jogadores ou a nossa capacidade financeira não consegue trazer. Então a gente cobra um movimento... Comecei a concordar. A gente cobra um movimento que esta casta financeira da bola, que é o que a gente consegue atingir, não consegue entregar. Por exemplo, por que eu tentei trazer o exemplo do Pelotas? Se tu tem o que o Pelotas tem, tu pode fazer qualquer coisa, menos marcar alto. Tá, mas a diferença, ideia de jogo do técnico do Pelotas e execução dos jogadores do Pelotas, ela é muito maior do que a diferença Quinteiros para o que os jogadores do Grêmio... Senão o seguinte, senão daqui a pouco nós vamos chegar à seguinte conclusão. Bom, o Monsalve não pode jogar aqui porque o treinador tem ideias de jogo que ele não se aplica. Tchau pro Monsalve. Não, Vaguinho, eu concordo, tá? O que eu quero colocar é que estes treinadores que estão vindo pro Brasil, eles vêm com uma ideia de jogar como o City joga. Eles vêm com uma ideia de jogar como o Real Madrid joga. Quem é que revolucionou isso? Quem trouxe isso pra cá? Jorge Jesus. Os caras conseguiram fazer. Eu tô querendo... Não, eu sei, não é... Eu tô falando de intensidade e pressão. Mas a ideia é diferente. Mas tá bem. Só eu tô falando isso. O Quinteiro joga bem parecido como joga o City, principalmente pra sair. Mas enfim, o que eu coloco é que quando tu aplica um conceito, que é onde eles estudam, um conceito, e tu não tem a capacidade de colocar...
é chato dizer isso, até cognição do jogador. Até isso. Até cultura. Por exemplo, tu vai ver um jogo qualquer do Campeonato Espanhol, os times bem treinados e fortes, eles estão ganhando de 4-0 e marcando alto. E eles estão pressionando do jeito que eles aprenderam. Onde é que tu quer chegar, César? Qual é a solução para... Eu quero simplificar. Então o Quinteiros não pode treinar o Grêmio. Não, ele pode, mas ele precisa entender que não é o Quinteiros, porque senão a gente vai cair, vai morrer nisso aí. O Roger, os técnicos argentinos são muito elogiados. O Roger, de alguma maneira, de futebol diferente. Não precisa ser marcação alta. O Roger, por exemplo, Hoje, eu acompanhei toda a carreira do Roger, você sabe, eu levei o Roger pro Grêmio para ser treinador, lá em 2010. O Roger hoje, ele já entendeu que a linha conceitual de raciocínio dele não funcionou. O Roger mudou a forma de trabalhar. Muitas vezes ele simplifica. O Grenal é uma simplificação do Roger. Mas tem o nosso calendário também, O Roger mudou a forma de jogar. Tu tem uma pré-temporada de uma semana... Aí tu tem jogo quarta, domingo, domingo. Tem não todos vai esses conseguir. pontos. Mas a marcação, ela acontece. Para tem times que marcam fora. Para tentar ser bem didático, eu acho que eu vou tentar simplificar. Não adianta tu trazer o Quinteiros com uma ideia de jogo, tá, de sair jogando e tal, e o goleiro dele é o Grando, que não sabe jogar com o pé. E o zagueiro é o Rodrigo. Mas é que o Grêmio está em fase... É esse o ponto. O timing... O Gauchão criou um timing diferente. Tu precisa ter uma solução para o dia 15 de março, é isso? Afinal? Ou começo de março, por aí. Tu precisa ter um time pronto para o mata-mata no dia 22 de fevereiro. Tu tem que ter E o Grêmio, pela mudança que fez, o Grêmio mudou, eu vou insistir nisso, o Grêmio mudou tudo com a troca do Renato pelo Quinteiros. Tudo. Os jogadores ficaram. Mas vamos lá, não são esses caras que vão lá em junho, se o Quinteiros, né, der sequência ao trabalho, se o Grêmio, né, for numa curva crescente, não vão ser esses caras que vão estar no time. Tanto é que o Grêmio está buscando o Oliveira, está trazendo um outro extrema, está buscando zagueiro, chegaram 2 primeiro volantes. O Grêmio é um time que está em transformação. A questão é que o Gauchão exigia um time pronto e não vai estar pronto. O Gauchão é pré-temporada. O campeonato está todo então, assim, inserido na pré-temporada. O Quinteiros está recebendo os jogadores. E tem como grande favorito o Internacional. A gente discutiu isso no final do ano, Léo. E ontem ele falou isso, Vaguinha, que, tem times que já estão com os jogadores. O ideal seria estar com os jogadores aqui, treinando. Mas a gente discutiu isso no final do ano e até a gente entendeu a postura do presidente Alberto Guerra, que foi de respeitar o momento ali, o prazo para demitir o Renato. Demitir não, para comunicar que ele não ficaria, ou, enfim, para definir a saída. O cuidado, e a gente elogiou porque realmente o Renato ele é diferente. Foi uma gestão da saída dele, né? Mas ele mesmo na entrevista ele admite que perguntado sobre o risco de atrasar o planejamento, ele responde sim, a gente sabe desse risco, mas eu coloquei isso na balança e achei mais importante. Então o Grêmio está pagando uma conta agora e por isso que eu fiquei espantado no início do ano com os elogios pro Grêmio. Porque eu sabia que aquilo ali não era uma realidade, mas gente. Pode elogiar, não tem problema. É que elogiar não quer dizer bajulação. E a crítica não quer dizer cancelamento. Não, eu sei, foi elogiado porque fez bons jogos, mas o asterisco estava sempre ali. E aí uma semana mudou tudo. Mas o asterisco não mudou, Vaguinha. Quais negócios da crítica? O Grêmio continua sem ganhar de ninguém. Não, Vaguinha, é que não tá jogando também. Nos jogos que teve não foi bem, mas não é... o que eu coloco, esquece do adversário. O que eu coloquei com relação a Caxias e São Luís de Juí foi um Grêmio com movimentos coletivos articulados. Mas se tu não tem adversário, os movimentos eles vão ser de um jeito e evidente que o adversário evidente que o adversário tem isso. Agora, no jogo de ontem aconteceu 2 ou 3 oportunidades que é algo que não adianta o Grêmio ter o melhor zagueiro do mundo. Daqui 40 dias tem Campeonato Brasileiro, a gente vai ver. A gente vai ter mais. Eu acho que resolve ter o melhor zagueiro do mundo, porque o passe do melhor zagueiro do mundo vai encontrar o jogador. Ele vai ter mais lucidez. O que está faltando pro Grêmio é encaixar as peças na ideia que o técnico quer e alguns jogadores agregarem mais. Por exemplo, Vila Sante. A facilidade com que se tira a bola do Vila Sante, talvez porque ele esteja jogando mais à frente de costa. Eu acho que esse o Vila Sante jogava. E aí eu lembro do Roger, conversa com o Arce, ele gosta de vir de trás. Cristaldo, se alguém no Grêmio não percebeu, eu vou tentar dizer, talvez ajude. Não é o camisa 10 que o Grêmio pensa. Ele é um meio atacante para jogar atrás do centroavante. Ele é finalizador. Ele é de ocupar o espaço, de atacar o espaço. Então o Grêmio vai ter que ter esses ajustes.